Nós já falamos sobre os selos de Deus e a razão do selo. Agora eu quero mostrar para você um outro selo, que para que você não seja marcado, você precisa ter uma alternativa, correr para o seu Jesus. Porque todas as pessoas que ainda não foram marcadas com selo, automaticamente já estão marcadas com o selo do invasor. Porque o seu Jesus, ele é educado, ele chega através da sua palavra. Será que quando ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo no evangelho crido, foste selado com o espírito da promessa. Então, uma vez selado, deixou de pertencer ao outro lado. Só que o diabo não faz assim. Ele já vem, ele arrebenta, ele é invasor, ele anda na contramão, ele é um desacatador. Tanto é que ele foi expulso do céu. Jesus disse, expulse também. Agora nós iremos lhe mostrar o outro selo, descrito em Apocalipse 13, verso 16, como o 14 e o verso 9. E todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, livres e os escravos, fez que lhe seja dado certa marca ou certo selo, marca e selo é a mesma coisa, sobre a mão direita e sobre a fronte. Capítulo 14 de Apocalipse, verso 9. E seguiu-se estes outros anjos, terceiro, dizendo a grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado, sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Você lembra que lá no começo do nosso estudo, lá em Ezequiel, dentre os anjos tinha um de linho fino, que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus estava liderando, mostrando assim, ele no milênio, no reinado eterno. Então aqui em Apocalipse fala que todos aqueles que não foram selados com Deus, que pelo contrário tinham o selo da besta, foi destruído, porque a ira de Deus permanece sobre todos os filhos do pecado, todos os filhos do erro, todos os filhos da perdição. Em Apocalipse, em Efésios 1, verso 13, onde está escrito, em quem vós também estáis depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo no evangelho crido, foste selado com o espírito da promessa. A continuação, no capítulo 2, fala que todos aqueles que são rebeldes, tá? A ira de Deus continuará sobre ele. E Apocalipse está falando a mesma coisa. Então veja claramente essas duas marcas, tá? O selo do sistema e o selo de Deus. Em todas as gerações houve choque de realidade, como no caso do exemplo que eu dei do coronavírus. São duas mentalidades. É o choque dos que vivem da fé, dos que são selados, que compreendem a Deus. Os que não são da fé não compreendem a Deus, nem que queira compreender a Deus, porque ele não aceita o governo de Deus. A Bíblia é muito clara em dizer que quem não tem o Espírito de Deus, ou seja, o selo, não entenderá a Deus, mas os que têm o Espírito de Deus, ainda que não seja estudiosos, mas eles entenderão, porque o Espírito revela, ouve diante de Deus e revela ao seu entendimento, esses compreenderão. Então, no final de todas as coisas, está caminhando para que o sistema comece, digamos assim, pressionar, comece a sufocar os cristãos, tá? Então, até que o sistema inteiro encontre-se uma ideia, que a Bíblia fala do anticristo, antes de vir um grande arrebatamento. Paulo disse que não acontecerá até que surja o homem do pecado, até que surja aquele que é a encarnação do diabo na terra, assim como Jesus foi a imagem perfeita de Cristo. Esse homem do pecado, da perversidade, será a imagem perfeita de Satanás. E esse homem terá sabedoria para conseguir colocar leis que oprima, que sufoque os cristãos. E no final de todas as coisas, ele vai ser muito claro, muito taxativo. E tudo está caminhando para isso. Essa questão do coronavírus agora é só uma préviazinha. Então, quem não tem o selo da besta, nem compra e nem vende. Então, hoje o Senhor Jesus está dando oportunidade. Porque essa guerra vai se intensificar. Você vai ver
que as testemunhas, as duas testemunhas que testemunhará, Deus dará poder para ela testemunhar contra o homem do pecado, apontar e não ter medo dele, que é a maior afronta para ele é alguém desrespeitar a ele, porque ele conseguiu o mundo inteiro. Essas duas testemunhas vão receber poder, vai ser dotado de autoridade, eles não vão temer, e eles serão mortos, e o mundo inteiro irão se alegrar, mas uma voz do céu brandará, e a ordem de Deus, eles vão ressuscitar, né? Por quê? Porque eles têm o selo, são os selados de Deus. Só que antes disso, o diabo já está matando, destruindo, sufocando, dificultando um pouco aqui. Mas quem tem o selo de Deus, tem a garantia de Deus que terá a proteção dele. Então a decisão é toda sua, é você que toma a decisão. Será que quando ouviste a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, porque em nenhum outro há salvação, é a única oportunidade, entende? Então hoje você precisa de Deus, como nossos irmãos do passado, e no final de todas as coisas, precisarão mais ainda. Então é necessário que tenha o Espírito de Deus, e assim você tem a oportunidade de ver o reino justo de Jesus, e pode até participar dele. Os que têm sede de justiça serão saciados. Esse dia vai acontecer, e Satanás sabe que isso vai acontecer, como sabe também que eu tenho reservado para ele o falso profeta, a besta, e ele próprio tem reservado para ele o lago de fogo ardente. Ele sabe disso, e ele quer arrastar o maior número de pessoas com ele. Mas você que de fato ouviu o Evangelho e creu, convido você mais uma vez, continue assistindo no nosso canal, como também a nossa página, a nossa igreja, Aliança Mundial com o Reino de Deus. Conheça mais sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado. Esse nome, Igreja Aliança Mundial com o Reino de Deus, não é o nome de uma religião, é o nome da minha missão. Eu recebi de Deus e com muita honra eu quero cumprir a minha missão. Tocar a trombeta na terra, anunciar o reino de Deus, anunciar o Evangelho. Então venha conhecer mais sobre a nossa missão, sobre a nossa fé, sobre a nossa visão. Venha participar. Então em Cristo você terá a oportunidade de hoje aceitar o perdão de Deus dos seus pecados, fazer parte dos que vão reinar em Cristo através do Evangelho, através do selo. Se você quer receber, diga aí para Deus no seu coração: eu aceito, eu quero o selo de Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, te apresento cada pessoa que ouviu a tua palavra e creu, como está escrito lá em Efésios. Pai, sele eles, para que eles, a partir de agora, meu Pai, tenham acesso ao entendimento do reino, e que aceite a condição, Senhor, de pertencer ao teu reino aqui nesse mundo, e que ele seja um atalaia, seja um daqueles que irão anunciar o teu reino, o Evangelho, papai, para que ele e a sua casa seja salvo, em nome do Senhor Jesus. Então essa é a minha oração verdadeira e sincera por você, meu irmão, e que essa palavra te ilumine em nome do Senhor Jesus.